Sexta-feira, 15 de dezembro, dia em que a Câmara Municipal completa 220 anos. O Jornal Câmara Notícia começa agora. Vamos às manchetes. Câmara aprova projeto em que pacientes e familiares terão cópias de documentos assinados em hospitais do SUS em Campinas. A proposta segue agora para sanção ou veto do prefeito. 13º chegando e hoje tem na ponta do lápis especial, com dicas de como gastar bem o seu dinheiro. E no Saúde e Bem-Estar é preciso ficar atento à intoxicação alimentar. Na última reunião ordinária do ano foi aprovado e segue para a sanção do prefeito o projeto do vereador Luiz Henrique Cirilo, que obriga os hospitais que atendem ao SUS em Campinas a fornecer cópias de documentos e os valores das despesas médicas. A proposta de autoria dos vereadores Luiz Cirilo e Pedro Tourinho foi aprovada em votação definitiva. Só depende agora da sanção do prefeito municipal para virar lei. O projeto obriga os hospitais a realizarem antes da alta e gratuitamente o teste do quadril nos recém-nascidos. O exame clínico detecta de maneira precoce a displasia do desenvolvimento do quadril, evitando doenças que causam o encurtamento do membro e a osteoartrose. Segundo a justificativa da proposta, estima-se que 1 a cada 1.000 bebês nasça com o quadril luxado e cerca de 10.000 com o quadril subluxado. Bom, nós temos várias crianças recém-nascidos que saem do hospital sem o teste do quadril, que é uma displasia que ocorre no quadril da criança, e se ela for detectada logo nos primeiros dias, ela pode ser corrigida, ela pode ser tratada para não apresentar deformidade permanente depois naquela criança, no futuro jovem e adulto. Então acho que é obrigação da Câmara Municipal tratar esse tema com muito cuidado. Eu sou autor de várias leis que cuidam da saúde da criança e essa lei vai completar um arco de leis que eu acho que trata da criança, do recém-nascido, naquele momento em que a mãe, logo após dar à luz, ela está preocupada em receber o seu filho, mas ela tem que receber o seu filho com todas as precauções que a área médica pode oferecer. Jovens do Rotary Campinas apresentaram o programa Interact na primeira parte da reunião ordinária da última quarta-feira. O grupo de jovens que desenvolve ações voluntárias apresentou o trabalho durante a primeira parte da 78ª reunião ordinária da Câmara Municipal da última quarta-feira. O encontro foi proposto pelo vereador Luiz Henrique Cirilo. É um trabalho social, um trabalho de preparação do jovem, de formação de liderança do jovem, né? O jovem que é a nossa esperança. Todos os projetos têm algum impacto direto na comunidade de alguma forma, e esse, então, é assim que a gente realmente consegue concretizar o nosso objetivo, que é servir a comunidade. Eu tive o prazer de ser coordenadora distrital durante 2 anos seguidos, 2 gestões seguidas, e o nosso distrito tem hoje mais de 500 jovens fazendo ação social. E é uma honra, uma alegria muito grande trabalhar com esses jovens, porque eles são maravilhosos, são jovens especiais, eles já têm a semente do bem dentro deles. Essa opção por trabalhar em ação social é pessoal, não vem dos pais ou de imposição de ninguém, é uma decisão deles, então só por isso eles já são especiais. Os jovens entregaram diplomas a personalidades que se destacaram no apoio ao grupo, entre eles o vereador Cirilo. Se não fosse essas pessoas, não sei o que seria o Interact hoje em dia. Claro que depende do esforço dos jovens, mas estão sempre apoiando a gente. Agradeço de verdade, né? Continuem apoiando o Interact. Para finalizar, alguns membros relataram seu crescimento e experiências com o programa Interact. Eu convido todos que estão assistindo para participar dessa família, que mudou muito a minha vida e vai mudar de vocês também. Eu tenho 18 anos atualmente, eu entrei no Interact com 13 anos, eu fiquei 5 anos e meio dentro dessa belíssima instituição, e se hoje eu sou o que eu sou é por causa dela.
tudo que eu aprendi passou no mínimo 10% pelo Interact. Os outros 90% eu tenho certeza que foi pelo Rotary. Então, se hoje eu consigo, dentro da minha vida, ver um caminho que eu quero seguir profissionalmente, ver o que eu penso para o futuro, não só da minha cidade, mas do Brasil, é porque eu tive a ótima guia, que é a família Rotária. A reunião completa pode ser conferida no youtube.com/TV Câmara Campinas. Operação Ouro Verde. A vereadora Mariana Conte, do PSOL, protocolou um requerimento pedindo que a Prefeitura apresente os relatórios de desempenho da organização social Vitale, que comandava o hospital até o último mês. A vereadora Mariana Conte quer que o Executivo apresente os relatórios de desempenho da organização social Vitale durante o período em que administrou o Hospital Ouro Verde. O contrato previa a necessidade de uma fiscalização constante e que o próprio pagamento da Vitale estava condicionado a essa fiscalização. Então eu solicitei os relatórios, porque era papel da gestão, da Prefeitura, fiscalizar antes de fazer o pagamento. E os problemas eram inúmeros, eram evidentes, muitas vezes denunciados, você tinha processo de greve e tudo mais. A parlamentar quer, além da instalação de uma CPI para investigar essa relação entre a Prefeitura e a organização social, uma explicação sobre a composição dos conselhos que avaliava a gestão. No contrato prevê vários conselhos, comissões para fazer a fiscalização. Eu requisitei a composição desses conselhos, dessas comissões, para que a gente possa analisar de uma forma mais cuidadosa, e isso até para que eu acredito que é fundamental instalar a CPI, nós estamos fazendo uma pressão, enquanto a CPI não é instalada, que a gente avance aí e contribua enquanto mandato, enquanto membro do Legislativo para a fiscalização desse processo. E os animais do Bosque do Jequitibá já estão em ritmo de Natal. A equipe de veterinários está preparando uma ceia especial para eles. O Papai Noel chegou mais cedo ao Bosque dos Jequitibás. A equipe de veterinários está preparando ceias de Natal para os animais. Nesta sexta-feira, as araras ganharam uma árvore de Natal especial, feita de pinhas recheadas de frutas. E a família de Antas se reuniu para comer uma melancia toda decorada de chicória e legumes. Segundo a equipe veterinária, a festa de Natal antecipada serve de enriquecimento ambiental para os animais do bosque. Muito legal essa ação, né? E os outros animais também terão ceias de Natal nos próximos dias. Uma boa opção de lazer para as crianças nessas férias. Hora de saber como será o tempo no fim de semana em Campinas. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, haverá predomínio de sol com baixas possibilidades de chuva na região. Entretanto, as chuvas não estão totalmente descartadas. A temperatura fica entre a máxima de 32 e a mínima de 19 graus na madrugada do sábado e no domingo. A umidade relativa do ar fica em torno de 30%. E a seguir tem Na Ponta do Lápis, que vai dar dicas de como gastar o seu 13º. E no quadro Saúde e Bem-Estar, os cuidados com a intoxicação alimentar. A gente sabe que não é dia, mas excepcionalmente nesta sexta-feira nós vamos apresentar o quadro Na Ponta do Lápis. O motivo é a segunda parcela do 13º, que tem até o dia 20 para ser paga aos funcionários. A Mariana Cremasco foi saber como usar bem o seu dinheiro. Fim de ano é sinônimo de 13º salário para quem está empregado. Hoje, o quadro Na Ponta do Lápis vai te ajudar a usar com sabedoria essa renda extra. Nós conversamos com o economista André Santos sobre como devemos organizar as finanças no final de ano. Primeiro é necessário ter um planejamento, tá? Um orçamento dentro que esse indivíduo, essa pessoa, identifique a sua real situação. Eu preciso entender primeiro hoje se eu estou endividado, se eu estou numa situação de devedor. Tá sendo feito esse diagnóstico, aí eu vou fazer um orçamento dentro das minhas possibilidades. Tá? Esse planejamento, basicamente,
é necessário, é preciso para identificar as oportunidades que eu tenho agora com o 13º. Feito essa destinação, hoje, se vai ser para compra de presente ou 13º, é importante, para a reforma, é importante que eu defina valores. Tá? Qual o percentual desse 13º eu posso estar utilizando? Então, o ideal seria que 50% eu guardasse e os outros 50% eu utilizasse. Porque eu preciso ter hoje reserva de emergência. O especialista falou ainda que é importante não esquecer que, junto com o salário extra de fim de ano, também existem outras contas e impostos. É extremamente importante destinar essa reserva, esse 50%, para essas necessidades do início do ano de 2018. Então nós temos a grande parte da população que gasta todo o 13º agora, em dezembro, e em janeiro a gente tem o famoso IPVA, IPTU, né? Nós temos aqui a despesa com materiais escolares, né? Enfim, outras despesas também, a fatura do cartão de crédito, né, que a pessoa utilizou para as festas de final de ano. Todas essas despesas acabam impactando o mês de janeiro. Exatamente para isso eu preciso ter essa reserva. Ele comentou ainda que com organização é possível presentear a família e amigos e ainda honrar com as contas. Eu não posso também deixar de presentear aqui a família, os amigos, mas é preciso limite. Uma dica, uma recomendação que nós passamos é que se estabeleça um valor fixo. Tá? Então, eu vou presentear um amigo, poxa, qual que é o valor? Vamos estipular um valor fixo, R$50. Poxa, eu tenho um pai, a mãe, R$100, marido, enfim, isso pode ter uma variação, mas o ideal é que a pessoa estipule um valor que ela possa estar presenteando dentro do seu padrão de vida, sem comprometer o seu orçamento. Essa foi a nossa dica de hoje. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente através do e-mail redacaltv@campinas.sp.leg.br ou pelo WhatsApp, que é o 19998110260. Até a próxima! E hoje no quadro Saúde e Bem-Estar o assunto é intoxicação alimentar, até porque está chegando a época de festas de fim de ano e de férias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 420 mil pessoas morrem anualmente em decorrência de infecções dessa natureza. E as crianças de até 5 anos respondem por 30% desses óbitos. Adorado por muitos, nem tanto por outros, o verão pode sim trazer muitas alegrias. Mas é a época do ano em que mais surgem casos de intoxicação alimentar. Vamos entender por quê. A intoxicação alimentar ela acontece quando o indivíduo ele ingere um alimento ou contaminado por bactérias que vão infectar o trato gastrointestinal ou por toxina que essas bactérias produziram naquele alimento. Isso é muito comum nessa época do ano, em função do calor, da umidade. Então, muitas vezes as pessoas deixam o alimento por longos períodos fora da geladeira em temperatura inadequada, favorecendo a proliferação tanto de bactérias quanto a produção de toxinas. Os alimentos que mais têm esse tipo de contaminação é peixe, é muito comum, às vezes a pessoa faz, principalmente peixe cru, então tem que tomar muito cuidado com sashimi, se evite o lugar, acondicionamento desse alimento. Ovo é muito comum, então principalmente maionese caseira era o grande vilão. Agora não tem tanto mais, mas não deixa de ser uma intoxicação com um alimento que era muito grave, era com palmito, que era intoxicado por toxina botulínica de uma bactéria e era muito grave, que podia levar até a morte. Então tem que ver se esse alimento está acondicionado, principalmente em restaurantes que deixam exposto o alimento na vitrine, ver se a quantidade não é exagerada, se está devidamente refrigerado para diminuir o risco desse tipo de contaminação. Quais são os efeitos de uma intoxicação alimentar no organismo? As consequências de uma intoxicação alimentar vão desde uma diarreia, que na maioria das vezes ela é autolimitada a 2, 3 dias, até em casos graves o paciente ele pode ter
uma desidratação, uma diarreia seguida de vômitos, muitas vezes também pode dar na infecção intestinal, diarreias que podem causar diarreias com sangramento, isso pode levar até a óbito dependendo do tipo do indivíduo. Se você pega uma diarreia num indivíduo idoso que tem já uma propensão maior a uma desidratação ou uma criança, isso pode ter uma consequência bem grave. O que fazer diante de um quadro de intoxicação alimentar? A menor maneira de cuidar de uma intoxicação, se for um quadro inicial, que você não tenha desenvolvido febre, seja só um quadro de diarreia ou mal-estar, um vômito, e você pode fazer em casa uma hidratação adequada. Muitas vezes aquelas fórmulas com soro caseiro ajuda bastante também você fazer a hidratação, mas o ideal sempre é você procurar um médico para ter a certeza da gravidade do quadro e se tem necessidade ou não de fazer uma intervenção fazer uma intervenção mais aguda, às vezes uma instalação de um soro, muitas vezes precisa até de uma internação para reidratar o paciente, fazer com que o indivíduo tenha uma melhora mais rápida. Em alguns casos também pode ser necessário o uso de antibiótico, aí o médico que tem que avaliar cada caso. E como evitar, como prevenir? Um cuidado fundamental é lavar as mãos ao manusear alimentos crus principalmente. Lavar de uma maneira adequada esses alimentos, essas saladas. Hoje em dia está muito na moda a alimentação orgânica, as pessoas acham que alimento orgânico não precisa lavar. Muitas vezes esses alimentos orgânicos eles são muito mais contaminados até com alguns patógenos do que os alimentos que estão cheios de pesticida. Eles são mais saudáveis, mas exigem os mesmos cuidados no manuseio, no lavar. Então, vai cozinhar, sempre acondicionar esse alimento adequadamente, guardar adequadamente na geladeira, não deixar esse alimento muito tempo exposto em temperatura inadequada, que isso daí já vai diminuir a maior parte das infecções intestinais. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui, até a próxima, tchau! Na última partida do ano de 2017, o Vôlei Renata recebeu o Lanterna Maringá e conseguiu a reabilitação. O time de Campinas venceu com autoridade, apesar do equilíbrio do primeiro set, mas depois engrenou e conquistou a primeira vitória no ginásio do Taquaral. O primeiro set foi o mais equilibrado da partida. Os campineiros começaram melhor, chegaram a abrir 15-10, mas depois o Maringá melhorou. Chegou a empatar o confronto. No final, naquele detalhe, no bate-rebate, Leandro Vissotto cravou a bola no chão e fechou em 29-27. No segundo set, as coisas ficaram próximas do esperado e o Renata fechou em 25-20. E para fechar a conta, 25-16, 3-0. O oposto Leandro Vissotto ficou com o prêmio Viva Vôlei de melhor em quadra. Campinas permanece na 8ª colocação com 14 pontos. Agora são 5 vitórias e 6 derrotas. Já o Maringá segue na lanterna, 11 jogos e 11 derrotas. Semana que vem, na quinta-feira, dia 21, tem o último jogo do ano do Vôlei Renata aqui no ginásio do Taquaral. Vai ser contra o Caramuru Vôlei, time da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. O Câmara Notícia fica por aqui, mas antes deixa um convite especial, porque hoje, no aniversário da Câmara, nós vamos ter aqui a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas a partir das 8 horas da noite. E se você não puder vir, assista a TV Câmara Campinas, que também vai transmitir essa apresentação através do facebook.com/TV Câmara Campinas e também no youtube.com/TV Câmara Campinas. Eu fico por aqui, até mais.